Afinal, o que são controle de formulários, né? Prepare essa introdução rápida, uma apresentaçãozinha antes de a gente meter a mão na massa. Você já deve ter visto por aí, né? Esses controles que a gente... que são até comuns, né, em sites. Os botões ou aquele checkzinho que a gente nunca lê, né? Antes daqueles contratos lá, né? Ou quando você escolhe a forma de pagamento, por exemplo, no site, se você quer à vista ou a prazo. Ou a barra de rolagens lá do site, né? Enfim, os controles de formulário nada mais são do que um conjunto de ferramentas do Excel que facilitam a interação do usuário com a planilha, ou seja, tornam a planilha mais fácil, mais interativa, para que o usuário não saia clicando em qualquer lugar, em qualquer célula, digite qualquer coisa em qualquer lugar e aumenta a produtividade, pois ele já sabe diretamente onde ele vai clicar e o que ele pretende com aquilo, né? E o que são dashboards, que é um dos objetivos desse curso. Dashboards, ou painel de controle, é a apresentação visual, um resumo das informações mais importantes e necessárias para alcançar os objetivos de um negócio. Ou seja, para os gestores de um negócio, seria o resumo de todas as informações que ele precisa para gerenciar, consolidadas e ajustadas em uma única tela para fácil acompanhamento do seu negócio. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Então, esse aqui seria um exemplo, né, de dashboard, onde a gente tem aqui gráficos de pizza, gráficos de barra misturado com gráfico de linha, aqui gráficos de preenchimento, mais alguns gráficos de linha, né? Aqui a gente pode ver gráficos de velocímetro que não são tão comuns, mas é possível construir no Excel, gráficos de rosca, mapas por região. No Excel 2013 já é possível fazer esse tipo de mapa, né? Aqui novamente a gente tem alguns gráficos de velocímetro e notem que a gente tem aqui alguns controles, como eu comentei, que a gente pode clicar, né, e a gente marcar esse nome dessas pessoas para que ela apareça no gráfico, né, que são os controles. Novamente aqui a gente pode aumentar ou diminuir o período das vendas, pode selecionar aqui, como a gente pode clicar, selecionar aqui está marcado até, né, outubro de 2008, né, marcado aqui. Então aqui novamente a gente pode selecionar a página, né, pelo que a gente pode ver aqui, né? Então esses são alguns exemplos de dashboards, né, que seriam resumos em formas gráficas para fácil visualização. Então a combinação de controles e gráficos no Excel permite a criação de dashboards para controle gerencial. Então, por exemplo, isso aqui é um controle, é um menu drop-down. E isso aqui são os gráficos. A combinação dos dois permite que a gente manipule os gráficos através dos controles, né? Então eu vou mostrar para vocês um dos principais tipos de controles, para que a gente possa então manipular os gráficos, ou melhor, manipular os dados e através dos dados manipular os gráficos, certo? Então, os principais tipos de controles. O mais comum, talvez o mais fácil de utilizar, é o botão. O botão é principalmente utilizado para executar macros. Então eu posso designar um botão para navegar de uma planilha para outra, executar uma caixa de comando, e a gente vai ver tudo isso mais para frente. A caixa de grupo, ela essencialmente é feita para agrupar caixas de seleção. Eu já vou mostrar para vocês. Então, essa caixa de seleção aqui, ela tem que estar dentro de uma caixa de grupo como essa aqui, para que ela entenda que essas caixinhas aqui são um conjunto, certo? Para que quando eu marque essa ou essa ou essa, ela saiba que fazem parte de um conjunto. Vale lembrar que quando ela é quadradinha desse jeito assim, eu posso marcar quantas eu quiser. Quando ela é uma bolinha desse jeito assim, eu só posso selecionar uma. Se você já navega pela internet, já tem contato com formulários, você já deve ter percebido essa diferença. A mesma coisa vale para esses botões de opção, eles têm que estar dentro de uma caixinha dessa, para que o Excel entenda que essas bolinhas aqui somam um conjunto, certo? Barra de rolagem. Quando você clica aqui na setinha para baixo ou para cima, ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, quando você vincula essa barra de rolagem numa célula, certo? Então eu posso, por exemplo, vincular isso aqui para o meu usuário preencher a idade dele, por exemplo, né? Ou esse aqui que também é igual, barra de rolagem, botão de rotação.
Então, em vez de eu colocar ali, digite a sua idade, simplesmente, eu posso colocar, preencha a sua idade com esse botão aqui. Então, o cara vai clicando aqui até atingir lá 25, 26 anos, né? E assim por diante. Para finalizar, temos então as caixas de combinação, que são também conhecidas como drop-down. Servem para selecionar valores já definidos numa lista. Você clica aqui no botão na setinha, expande o menu, seleciona o valor. Ou também as caixas de listagem, né? Que são utilizadas para selecionar valores numa lista, permite que você selecione um valor ou mais. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos agora construir cada um desses controles aqui. Então vamos lá. O primeiro comando o primeiro controle que a gente vai criar vai ser o botão. Se vocês ainda não estão habituados, para inserir um comando, para inserir um controle, a gente tem que vir aqui na aba desenvolvedor. Então vamos lá, desenvolvedor, inserir. Vamos lá, inserir botão. Clica e arrasta para desenhar o botão do tamanho que você quer. Pode ver que ele já criou ali o título do botão e ele está te perguntando assim, aqui qual que é a macro que você quer. Como a gente não vai gravar nenhuma macro, eu vou aqui criar uma nova macro rapidinho. Eu vou simplesmente criar uma caixa de mensagem aqui. Certo? Então, esse botão aqui vai executar a macro ali que eu criei, que é a caixa de mensagem Olá Mundo. Se vocês já têm um pouquinho de familiaridade ou não com VBA, esse comando aqui, message box, Olá Mundo, vai criar uma caixa de mensagem aqui na tela, Olá Mundo. Então, cada vez que eu clico nesse botão, ele gera essa mensagem. Perfeito? Então, essa é a função básica do botão. Eu posso ainda criar qualquer tipo de macro, posso gravar uma macro. Por exemplo, vamos gravar uma macro aqui, que seja macro 1, pintar essa célula aqui de amarelo, certo? Parei a gravação da macro e agora eu vou criar um novo botão que ele vai executar a macro 1 aqui, ok? Pintar de amarelo aqui. Quando eu clico em qualquer célula, eu clico em pintar de amarelo, ele pinta a minha célula de amarelo. Perfeito? Então, essa é uma das funções mais básicas do botão. Vamos agora conhecer as caixas de seleção e o botão de opção usando as caixas de grupo. Então, aqui eu vou chamar essa aba aqui de botão, porque depois eu vou deixar essa planilha de exemplo para vocês poderem baixar. Perfeito? Então, vamos aqui. Caixa de seleção. Vamos lá, vamos inserir então aqui, caixa de grupo 1, aqui dentro a gente vai inserir caixa de seleção 1, caixa de seleção 2, caixa de seleção 3. Então aqui, vamos ver, eu gosto de, sei lá, filmes de... Vamos supor que fosse uma pesquisa, né? Eu gosto de filmes de ficção, ou... Sempre que você quiser selecionar algum controle, você seleciona Ctrl e clica, certo? Eu gosto de filmes de ficção, terror e comédia. Notem que como ele é quadradinho, eu posso selecionar mais de um, certo? Então eu posso selecionar, eu gosto de filmes de ficção, terror e comédia, certo? Agora, se fosse assim, vamos considerar que fosse uma pesquisa. Pesquisa de gênero, ou sexo, masculino ou feminino. Então, gênero masculino e gênero feminino. Notem que agora eu só posso selecionar um, correto? Muito bem.
Então essa é a principal diferença entre o quadradinho e a bolinha. Agora, notem que esses valores, eles não estão indo para lugar nenhum. Eles só estão aqui, são apenas uma informação visual. Eu não consigo manipular essa informação aqui. Como que eu vou... eu gosto de filmes de ficção, mas eu não consigo gerar uma base de dados a partir disso aqui, né? Então, vamos supor que eu quisesse saber... Eu quisesse criar uma base de dados a partir disso, né? Por exemplo, vou fazer assim... Ele gosta... Ou melhor, a pessoa gosta de filmes de ficção, terror, e comédia. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai vincular esse ficção aqui com essa célula aqui do lado, terror com essa célula aqui do lado, comédia com essa célula aqui do lado. Por quê? Para que a gente possa então aplicar fórmulas em cima disso aqui, para que a gente possa contar, fazer média, fazer soma, e aí assim então, dessa maneira, gerar os gráficos, gerar os dashboards, e dessa maneira manipular. Perfeito? É dessa maneira que a gente vai construir os dashboards, vinculando esses controles às células e vinculando essas células a possíveis fórmulas e gráficos. Entendido? Então vamos lá. Clica com o botão direito, formatar controle. Aqui a gente vai vincular essa célula com essa. Vincular esse controle com aquela célula. Estado que ele se encontra nesse momento, selecionado. Perfeito? Notem que agora ele já diz que aquele controle é verdadeiro, ou seja, ele está marcado. Se eu tirar, ele diz, esse controle não está marcado, ele é falso. Vamos para o próximo, formatar controle, vinculei. Se eu marco, ele diz verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Formatar controle, vinculei. Então vamos lá. Então, percebem a diferença? Que agora eu tenho os valores indo para uma célula, e se eles estão numa célula eu consigo trabalhar com eles, eu consigo aplicar fórmulas, eu consigo contar, eu consigo gerar gráficos. Essa é a diferença. Agora, novamente, para cá ou para cá. Vamos ver qual que é a diferença. Formatar controle, vínculo da célula. 1. Tá vendo que eu selecionei esse, ele disse 1. Ué, por que esse que ele diz verdadeiro ou falso, esse ele diz 1? Porque quando eu clico aqui, ele diz 2. 1 e 2. Então, essa é a opção 1 e essa é a opção 2. Não é verdadeiro ou falso, porque eu não consigo desselecionar. Né? Eu não tenho... Ou é masculino ou feminino. Não tem como deixar em branco a resposta. Então, é 1 ou é 2. Claro, eu posso vir aqui deletar o número 1, né? Vou deixar 0. Mas ou a opção é 1 ou a opção é 2. Perfeito? Então, óbvio que aí eu teria que trabalhar isso a partir de um PROC-V ou uma coisa semelhante para que eu manipule esse dado para que saiba que 1 é masculino e 2 é feminino. Entendido? Então essa é a forma usual da gente trabalhar com caixa de seleção e caixa de opção. Vamos ver agora a barra de rolagem. A barra de rolagem é muito simples. Vamos inserir aqui uma barra de rolagem horizontal, melhor, vertical, e uma barra de rolagem horizontal. Já vamos inserir também na sequência um botão de rotação, pequenininho aqui do lado. Da mesma forma que a gente trabalhou vinculando as caixas de seleções com uma célula, a gente vai vincular as barras de rolagem. Então aqui do ladinho, eu vou deixar aqui no cantinho. Aqui. Sempre lembre que quando a gente tiver que selecionar um controle, aperta Ctrl e clica no controle, certo? Vou deixar aqui nos cantinhos. Então assim. Opa. Então aqui eu vou colocar aqui idade, como eu tinha comentado anteriormente. Então aqui, 25, minha idade. Vou vincular esse controle. Aqui tem um pouquinho mais de detalhes. Valor atual é o valor que a barra de rolagem se encontra no momento. Como ele não tem célula nenhuma vinculada ainda, ele vem com 0. Eu já vou vincular aqui na idade
ele vai assumir 0 ainda, porque não atualizou, né? Valor mínimo. É o valor mínimo que a barra de rolagem vai poder assumir quando ela está bem aqui na esquerda, ou quando ela está bem aqui em cima. Valor máximo. Quando ela está bem aqui na direita, ou seja, quando eu pressiono todo para a direita. Alteração incremental. Cada vez que eu pressiono na setinha, quantos passos ela pula? Mudança de página. Cada vez que ao invés de eu apertar aqui na setinha, eu pressiono aqui no meio para dar aquele pulão grande, sabe? Ele vai pular 10. Vínculo de célula é aquela célula ali no meio. Então notem que a alteração incremental é 1 e mudança de página é 10. Vocês já vão perceber a diferença. O valor mínimo aqui é 0. Perfeito. Então, ó, idade. Vou colocar aqui 25. Notem que ele já foi ali, né? Então, ó, 26, 27, 28. Estão vendo aqui, ó? 29, 30. Agora, notem se eu clico aqui no meio, em vez de clicar aqui, ó, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Chegou no máximo. Chegou daqui, não vai mais. Mesma coisa, quando eu volto até aqui o final, não vem mais. Esse botão aqui é a mesma coisa. Formatar controle, alteração incremental 1, vínculo da célula aqui. A diferença é que ele não tem esse pulo grandão aqui, né? Mas estão vendo que quando eu clico aqui, é a mesma coisa. E ele até mexe aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa, ó. Ele até mexe aqui, ó. Eu mexo aqui, ele mexe aqui. Porque é o mesmo. Eles estão vinculados na mesma célula. Todos eles estão vinculados na mesma célula. Quando eu mexo num, vai mexer no outro e assim sucessivamente, ó. Todos eles estão se mexendo, igualzinho, ó. Então, essa é a aplicação do botão de rolagem. Certo? Da barra de rolagem e do botão de rotação. Para que isso pode ser usado? Pode ser usado para você ver seus funcionários, por exemplo,